Meu nome é Cecílio Pires, estou na sede da RCC com mais um tema de licitações. E hoje eu resolvi escolher um tema bastante polêmico, que é o controle da administração pública. As possibilidades do cidadão controlar a administração pública. E antes de mergulhar um pouquinho mais no tema, eu gostaria de fazer uma observação de caráter preambular. Não é? De verdade, nós estamos ainda aprendendo a exercitar os nossos direitos. Nós estamos ainda engatinhando no que diz respeito ao exercício da cidadania. E por que eu estou falando que nós estamos aprendendo, que nós estamos engatinhando? Pelo seguinte, por conta que, querendo ou não, hoje ainda nós vivemos no ranço de um processo ditatorial, lá dos idos da década de 60 e 70. Embora a ditadura já tenha acabado há muito tempo, nós ainda temos esse ranço. A administração pública fala, vai o administrado e abaixa a cabeça. Nós temos esse problema com a administração pública. E realmente, na minha visão, isso decorre aí do nosso período negro da ditadura. Hoje, nós estamos num Estado democrático de direito. Hoje é possível falar em controle da administração pública. E quem é que pode controlar a administração pública? Todos nós. Basta que nós saibamos utilizar os mecanismos. Claro que eu não vou falar aqui de todas as hipóteses de controle ou falar de uma maneira geral. Não, eu vou dirigir a questão do controle da licitação especificamente. O licitante controlando a licitação. A lei de licitações, ela traz aí algumas hipóteses de controle administrativo que o licitante ou mesmo o cidadão pode se utilizar, pode lançar mão. Uma primeira hipótese é aquela velha conhecida de vocês, que está estampada no artigo 41 da Lei de Licitações, que são as impugnações, a possibilidade do licitante e do cidadão impugnar um edital de licitação. Ainda que esta seja uma possibilidade de controle, nós sabemos que, infelizmente, na maioria das vezes, esse controle está fadado ao insucesso. Por quê? Porque quem recebe a impugnação é a própria administração que fez publicar o edital. E na maioria das vezes, ao invés da administração pública julgar a impugnação com a lisura que ela merece e ao final chegar à seguinte conclusão: bom, o meu edital realmente está legal, então mantenha-se o edital na forma originariamente publicada. Ou então, realmente cabe razão ao licitante, o meu edital é ilegal e, portanto, vamos anular a licitação. Só que na maioria das vezes, o que acontece? Ao invés da impugnação ser julgada, ela é contestada do começo até o fim e numa grande parcela das vezes, a impugnação que nós formulamos cai por terra. Portanto, ainda que exista essa possibilidade de controle, do ponto de vista prático, ele acaba não sendo o controle mais eficaz. Mas nós temos, na Lei de Licitações, uma outra possibilidade, uma excelente possibilidade de controle, que é a representação no Tribunal de Contas, prevista no artigo 113 da Lei de Licitações. O Tribunal de Contas, hoje, ele está fazendo um excelente trabalho na área das licitações e contratos. E, portanto, perfeitamente possível você representar no Tribunal de Contas um edital de licitação que você está entendendo ser ilegal. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo que eu entendo ser muito importante. Vocês sabem que tanto a impugnação como a representação no Tribunal de Contas não precisa ser assinada por um advogado. Vocês mesmos podem fazer a impugnação, podem fazer a representação.
Mas lembrem-se do seguinte: ainda que a impugnação, ainda que a representação possa ser assinada por vocês, ela é uma peça jurídica. E como peça jurídica, ela deve ser tratada. Ou seja, não adianta você mandar aquelas famosas cartinhas para a administração, como eu vejo muitas vezes muitos licitantes fazerem, né? O edital está ilegal, eu quero que ele seja anulado. O item 3.7 do edital é ilegal, eu quero que ele seja anulado. Impugnação, representação, não é cartinha. Tanto impugnação como representação devem ser feitos, devem ser elaborados com sustentabilidade jurídica, ainda que possam ser realizados por vocês sem a necessária assinatura de um advogado. Muito bem, além da impugnação, além da representação no Tribunal de Contas, nós podemos ainda lançar mão de uma outra representação. Uma representação feita perante o Ministério Público, perante o Ministério Público Federal, perante o Ministério Público Estadual, conforme o caso. E com o Ministério Público, a coisa também muda de figura. Porque se o Ministério Público perceber realmente que existe uma ilegalidade, ele pode, por exemplo, instaurar um inquérito civil público que pode chegar, inclusive, ao final desse inquérito, na propositura de uma ação civil pública por improbidade administrativa, aonde o administrador ou aquelas empresas que de alguma maneira tiraram proveito ilícito da licitação vão responder. E vão responder o quê? Com os seus próprios bens, né? Seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica. Mas o que é importante, né? Eu estou passando para vocês uma série de mecanismos, né, que vocês podem estar se utilizando. Afora as representações, nós temos ainda a possibilidade da propositura de um mandado de segurança. É perfeitamente possível propor um mandado de segurança que é para aqueles atos, que desafiam o mandado de segurança em razão de quê? Em razão de um direito líquido e certo. Perfeitamente possível. Vocês, licitantes, têm legitimidade para a propositura de um mandado de segurança, seja para anular um edital de licitação, seja para anular uma decisão administrativa de habilitação, de inabilitação, de classificação, de desclassificação, não importa. Gostaria de observar para vocês o seguinte, que a licitação, nos últimos 20 anos, ela foi se sofisticando, a administração foi se sofisticando, a licitação foi se sofisticando. Hoje não é mais possível trabalhar com licitação como nós trabalhávamos há 20 ou 30 anos atrás, de maneira meio casuísta. É preciso ter cuidado na participação das licitações, é preciso ter cuidado em fazer algumas coisas. Portanto, aquilo que eu falo sempre, ainda que vocês não estejam obrigados a fazer uma petição, fazer uma impugnação ou fazer uma representação, vocês não são obrigados a ter a assinatura de um advogado nessas peças, tomem os devidos cuidados. Na dúvida, questionem, consultem um profissional especializado no campo do direito administrativo. Porque, pessoal, improbidade administrativa, ação civil pública, está por aí. E não é nada agradável a gente ficar no polo passivo em qualquer uma dessas ações. Muito bem, gente. Por hoje é só e eu volto a semana que vem com mais um tema de licitações.